Em apenas 180 segundos, um dos ícones mais poderosos da Marinha Britânica foi reduzido a um amontoado de ferro em chamas sob as águas geladas do Atlântico Norte. Mais de 1.400 vidas se apagaram em uma explosão tão monstruosa que pôde ser vista a quilômetros de distância. Apenas 3 homens sobreviveram para contar. Mas, para entender como se chegou a essa catástrofe, precisamos voltar a um dos confrontos mais épicos e trágicos da Segunda Guerra Mundial. Um choque de titãs em alto mar. De um lado, o HMS Hood, orgulho do Império Britânico. Do outro, o Bismarck, a joia da marinha alemã nazista. Esta não é apenas uma história de aço, pólvora e estratégia naval. É a história de decisões fatais, erros custosos e do preço humano da guerra. Sente-se. O que você está prestes a ver é um dos momentos mais devastadores da história naval do século XX. Durante décadas, o HMS Hood navegou os oceanos como símbolo da supremacia marítima do Reino Unido. Com sua silhueta imponente, seu arsenal temível e uma reputação impecável, era um embaixador flutuante do poder britânico. Sua construção foi uma demonstração de engenharia naval. Lançado em 1918 e posto em serviço 2 anos depois, deslocava mais de 42 mil toneladas. Se podia alcançar velocidades acima de 30 nós graças às suas poderosas turbinas. Media mais de 260 metros de comprimento e estava armado com 8 canhões principais capazes de lançar projéteis de quase 1 tonelada a mais de 20 quilômetros de distância. Durante 2 décadas, o Hood cruzou os mares do mundo com uma mistura de elegância e ameaça. Participou de cerimônias reais, recebeu dignitários internacionais e era admirado onde quer que aparecesse. Enquanto isso, nos estaleiros do Terceiro Reich, nascia um rival que mudaria as regras do jogo, o couraçado Bismarck. Esse monstro de aço, recém-saído dos estaleiros de Hamburgo, era uma maravilha tecnológica. Seu casco, projetado para resistir aos embates mais ferozes, estava protegido por mais de 17 mil toneladas de blindagem. Suas armas principais, também de 381 mm, não apenas igualavam as do Hood, como eram apoiadas por sistemas de pontaria modernos e tripulações treinadas ao detalhe. Em maio de 1941, o alto comando alemão lançou a Operação Reino Bom. Seu objetivo era interromper o fluxo vital de suprimentos para a Grã-Bretanha, afundando qualquer comboio que cruzasse o Atlântico. O Bismarck, acompanhado pelo cruzador pesado Prinz Eugen, partiu para as águas frias do norte com a missão de infligir um golpe econômico e simbólico aos aliados. A Royal Navy Neo Demara, a Reager. Em 24 de maio, próximo ao Estreito da Dinamarca, o Hood e o couraçado Prince of Wales interceptaram a formação alemã. O vice-almirante Lancelot Roland, no comando da flotilha britânica, sabia que o tempo era essencial. Também sabia que o Hood, apesar da fama, tinha uma fraqueza estrutural. Sua proteção horizontal, ou blindagem superior, era insuficiente contra ataques a longa distância. Os projéteis, quando disparados de longe, caem em ângulos agudos, tornando-se ameaças letais para coberturas pouco reforçadas. Por isso, Roland ordenou encurtar a distância o mais rápido possível. Queria evitar que o Bismarck pudesse explorar essa vulnerabilidade. Às 5h35 da madrugada, os vigias soaram o alarme. Contatos inimigos à frente. No horizonte, como 2 sombras de um pesadelo, surgiram o Bismarck e o Prinz Eugen. A batalha estava prestes a começar. O que se seguiu foi uma corrida desesperada entre 2 gigantes. O Hood, tentando encurtar distâncias. O Bismarck, posicionando-se para tirar vantagem de sua artilharia pesada. Às 5h52, o Hood disparou sua primeira salva. Seus tiros ergueram colunas de água próximas ao Bismarck, mas nenhum atingiu o alvo. 3 minutos depois, os alemães responderam. As torres do Bismarck rugiram com uma precisão arrepiante. A primeira salva errou, mas os sistemas de direção de tiro ajustaram tudo de imediato. Distância, velocidade do inimigo, rumo, condições do vento. Todos os cálculos eram processados em suas calculadoras analógicas, máquinas de precisão letal. E então, às 6 horas em ponto, o destino do Hood foi selado.
Um projétil alemão descreveu uma curva perfeita no céu ártico e penetrou diretamente na coberta traseira do navio britânico, perto da segunda chaminé. Atravessou várias divisões e detonou dentro do compartimento de munição. O resultado foi catastrófico. Uma explosão interna rasgou o navio ao meio. Uma coluna de fogo e fumaça ergueu-se a mais de 600 metros de altura. O Hood literalmente se desintegrou. A proa se elevou brevemente antes de desaparecer sob as águas. Tudo aconteceu em menos de 3 minutos. Os marinheiros do Prince of Wales, navegando muito próximos, ficaram paralisados de horror. O capitão John Leach descreveria anos depois como o navio britânico pareceu erguer-se antes de partir-se, como se uma mão invisível o tivesse golpeado das profundezas do oceano. Ao todo, 1.415 homens morreram naquele instante. Apenas 3 sobreviveram: Ted Briggs, William Dundas e Robert Tilbury. Eles estavam na ponte no momento da explosão e foram arremessados ao mar pela onda expansiva. Presos entre destroços flutuantes e petróleo em chamas, nadaram por horas em águas quase congelantes, até serem resgatados por um contratorpedeiro britânico. Da coberta do Bismarck, os marinheiros alemães observaram o fim do Hood com uma mistura de triunfo e solenidade. Sabiam que haviam eliminado um símbolo do poder britânico, mas também estavam cientes da magnitude da tragédia humana. O capitão Lindemann ordenou um minuto de silêncio em honra aos inimigos mortos. Um gesto de respeito em meio ao horror da guerra. A notícia do afundamento chegou rapidamente ao almirantado britânico. Winston Churchill, informado do ocorrido, reagiu com incredulidade. O Hood era mais que um navio. Era um emblema nacional. Sua perda foi um golpe devastador ao orgulho britânico, mas também acendeu uma sede de vingança. Em questão de horas, iniciou-se uma das maiores caçadas navais da história. A ordem era inequívoca. O Bismarck devia ser destruído. Mais de 20 navios de guerra, incluindo couraçados, cruzadores, contratorpedeiros e porta-aviões, convergiram sobre o Atlântico Norte. Nos 3 dias seguintes, o Bismarck foi perseguido sem descanso. Finalmente, em 26 de maio, torpedeiros lançados do porta-aviões Ark Royal conseguiram atingir seu leme com um torpedo. O gigante ficou incapacitado de manobrar. Navegava em círculos, sem rumo. Ao amanhecer de 27 de maio, cercado e sob um fogo infernal dos couraçados britânicos Rodney e King George V, o Bismarck foi reduzido a uma ruína flutuante. Às 10h36, os alemães abriram as válvulas de fundo para evitar que o navio caísse intacto em mãos inimigas. Mais de 2.000 homens morreram com ele. Apenas 115 sobreviveram. Em menos de uma semana, o mar havia reclamado mais de 3.500 almas. O afundamento do Hood foi um alerta para a Marinha Real. Nenhum navio, por mais imponente que fosse, era invulnerável. Para os alemães, foi uma lição sobre os limites do poder e o preço das vitórias táticas. A batalha no Estreito da Dinamarca não apenas mudou o curso da guerra naval, também deixou uma marca indelével na história militar. Na era moderna, tecnologia e decisões se combinam para selar destinos em questão de minutos.